Louvado seja o Senhor Jesus. No capítulo 5 do Evangelho de Lucas, do Evangelho de Jesus, no qual escreve Lucas, a palavra do Senhor vai enfatizar, dizendo assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompias a rede. A palavra do Senhor vai enfatizar que aqui era o início do ministério de Jesus. Jesus já andava propagando, Jesus já andava evangelizando, Jesus já andava falando sobre o reino dos céus na terra. Jesus já andava ministrando para quem, irmã Neila? Para os fariseus. Jesus andava ministrando no templo, não, Jesus andava ministrando para aqueles que têm sede. O problema da nossa geração hoje é que só quer pregar a palavra se tiver público. O problema da nossa geração hoje é que só quer entregar a palavra se fizer palminha. O problema da nossa geração hoje é que só quer entregar aquilo que dos céus foi confiado se tiver uma oportunidade num culto grande, numa festividade, num congresso, em algo que traga holofote. Se Jesus está dizendo, começa por aqueles que têm defeito, começa por aqueles que têm pecado, começa por aqueles que têm caído, começa por aqueles que estão fracos, começa por aqueles que estão sujos, começa por aqueles que necessitam da palavra. Jesus começou seu ministério entregando a palavra para aqueles que necessitavam. O que acontece hoje? Que temos Bíblia, que temos palavra, tem pregador, mas nós só queremos pregar a quem já conhece. Nós queremos pregar a quem já sabe. Nós queremos pregar para quem não obedece. Nós queremos pregar para quem tem preguiça de ler. Nós queremos pregar para um clube social. E Jesus, ele pregava dentro e fora de tempo. Jesus pregava para quem não queria e para quem queria ouvir. Jesus pregava para branco, pregava para preto. Jesus pregava para grego, mas também Jesus pregava para romano. Jesus pregava para filho, Jesus pregava para o fariseu. Jesus pregava para o samaritano, Jesus pregava para o. Mas Jesus pregava. Não escolha público, não. Não escolha público, não. Não é época de escolher público. Não é época de escolher cenário. Não é época de escolher oportunidades. Não é época de escolher aonde eu ministro, aonde eu entrego. Não é época de escolher a palavra. Eu tinha uma pronta, preparada, mas Jesus disse, é essa que eu quero. Não é porque de folhear a Bíblia e dizer qual eu tenho uma eloquência melhor, uma oratória melhor. Qual eu tenho um conhecimento mais aprofundado. Eu quero ver os irmãos. Eu quero pegar o que ele fala, porque aquilo que ele fala tem direcionamento. Aquilo que ele fala tem resultado. Aquilo que ele fala tem transformação. Aquilo que ele fala, aleluia, tem fortalecimento para mim e para a tua vida. Tem mudança, tem restauração, tem salvação. Aí nós não queremos. Mas Jesus estava lá. Às margens do mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberiades, conhecido também como lago de Genezaré, porque vem de um rio, desce para o mar morto, mas nasce do Jordão. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele às margens do mar começa a pregar. Deus, pescadores tidos como marginais, eram os marginais daquela época. Jesus estava pregando. E a palavra do Senhor vai dizer que começa, aleluia, a encher de gente. Começa a juntar-se. Porque, meu irmão, se tem uma coisa que não rejeita a palavra, às vezes um sacerdote rejeita, às vezes um
rejeita. Às vezes, aleluia, um crente de 10 anos, 20 anos, 30 anos rejeita. Mas pecador não, filho do de Jesus. Pecador não rejeita. E começa a multidão a se aglomerar de uma tal forma que Jesus já não tem espaço. Que Jesus já se encontra apertado. Porque aqueles que estavam tentando ouvir, querendo se alimentar. Aleluias. Estão me ouvindo bem? Aqueles que estavam necessitando de algo que mudasse a sua história, que mudasse a sua vida, estava ali esperando algo que vinha dele, pão que alimenta, pão que traz vida, algo que sacia, que restaura, que renova. Jesus estava dando ali o que ele tinha dos céus. E a multidão aperta de uma tal forma, aperta tanto Jesus de uma tal forma, que Jesus buscando um local para poder ministrar, para poder propagar, para que aquelas pessoas pudessem ouvir. Porque às vezes multidão abafa, multidão sufoca, multidão aprisiona, você não consegue sair, você não consegue falar, você não consegue respirar. Tem multidões que você acha que vem para somar, mas vem para destruir. Não liga para a multidão, não, filho. Não liga para a multidão, não, filha. Eu estou pregando para pessoas aqui que têm parado as redes. Eu estou pregando para pessoas aqui que têm barco, mas porque tem esperado multidão. Eu estou pregando para pessoas aqui que até estão com as redes limpas e que também já nem faz mais questão de lavá-las. Mas Jesus hoje manda te dizer. Jesus manda te falar. Jesus manda te entregar. Não olhe para o que ficou para trás. Não olhe, porque hoje eu decidi entrar. E quando eu entro, filha, não é do teu jeito. Ei, até aqui foi da tua maneira, foi do teu jeito, foi da tua forma. Até aqui foi, aleluia, foi você escutando a oportunidade. Até aqui foi você insistindo, até aqui foi você bajulando. Eu preciso entender o que Jesus mandou falar. Até aqui foi você criando rotas. Mas no dia que Jesus entrar, ei, as redes da mesma forma não vai ficar. A rede da mesma forma não vai voltar. A rede da mesma forma não vai permanecer. Jesus escolhe um dos barcos. Tem dois, mas Jesus escolhe um. E o engraçado é que dentro desse barco estavam 3 irmãos. Pedro, Tiago, João. Que se tornaria futuramente íntimos dele. Porque quando a gente encontra Jesus, já dizendo quem somos. Jesus, eu estou fracassado, desgraçado, frustrado, não tenho nada. Eu estou dando intimidade para ele entrar. Eu estou dando intimidade para ele fazer. Eu estou dando intimidade para ele direcionar. Era o que os discípulos estavam fazendo. Era o que aqueles homens estavam dizendo. Ah, Jesus, você não sabe quem eu sou, não. Além de ser galileu, deixa eu dizer, eu sou pescador marginal, viu, para a população. Ei, Jesus, deixa eu dizer mais uma coisa, eu não tenho nada a oferecer. Olha as redes daí, ó. Ó, o barco está até nas margens, está parado. Olha as redes daí, já está dobrado. Não entendeu? Você vai entrar aqui para quê? O que Jesus ama é a sinceridade. O que Jesus ama em mim e em você, pecador, é o reconhecimento. O que Jesus ama é a troca. O que Jesus ama é a obediência. O que Jesus ama é a sinceridade. Troca de quê, irmãneira? Jesus quer o quê? Nossa, quer sim, irmã. Jesus quer a troca. Enquanto ele faz por você, ele quer que você fale, ele quer que você confesse, ele quer que você siga, ele quer que você se levante, ele quer que você se posicione. É a troca que Jesus quer para as nossas vidas. E muitas vezes nós não estamos recebendo de Cristo, nem recebendo Cristo no nosso barco, porque às vezes nós não queremos que ele entre. Não, do meu jeito é melhor. Pedro foi o que mais apanhou.
Na vida, na história, se você for olhar, Pedro está sempre querendo Jesus. Jesus, eu vou morrer, é preciso que eu morra, é preciso que eu passe pela coisa de Pedro. Não, você não vai passar nada. Jesus está sempre dizendo que Pedro está sempre dizendo que Jesus deve fazer. Então, quando a gente muito fala e quer ensinar Jesus, muito nós apanha, muito nós cai, muito nós nega, muito nós fracassa, porque estamos querendo ensinar Jesus a fazer. De todos os discípulos, Pedro foi o que mais apanhou. Pedro foi comparado a Jesus. Porque Pedro estava dizendo, Jesus dizia, por essa rota, desse jeito, dessa forma, Pedro está dizendo, mas Deus, eu posso dar minha opinião? Aí muitas vezes nós queremos ser João. Muitas vezes nós queremos ser Tiago, quando a nossa atitude é de Pedro. E eu acho interessante que Pedro é um dos que mais Jesus puxa a orelha. Mas é um dos que mais está ali. Porque Pedro, eu fico fascinada com a história de Pedro, a caminhada de Pedro. Porque Pedro, tudo de ruim, ele já esperava de si. Tudo de ruim, sou eu, Jesus, que vou te trair? Jesus, confessa, porque eu não quero trair, não. Pedro sempre esperava que ele poderia fazer alguma coisa. Isso é o que é sinceridade. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele escolhe o barco desses galileus, desses 3 meninos, desses 3 homens. E Jesus adentra e começa a ministrar. E quando Jesus começa a ministrar, a palavra começa a ser entoada e ela já não faz mais só mudança, transformação naqueles que estão fora, mas começa a fazer mudança e transformação naqueles que estão dentro. E aqui é a chave. Aqui é o segredo. Às vezes a gente está achando que a palavra está direcionada para fora e Jesus está dizendo é dentro. Às vezes a gente acha que a palavra, por mais que nós estejamos dentro, mas se nós estamos dizendo para fora, eita, Jesus tem a multidão. Jesus está dizendo, não, esse povo aí, já ele diz, prende, mata, crucifica. É aqui dentro. O segredo estava dentro do barco. Ei, sabe por que Jesus te direciona para rotas que muitas vezes você não quer entrar? Sabe por que Jesus te direciona para rotas que muitas vezes você não quer seguir? Porque Jesus sabe quem vai levantar. Não adianta muitos rejeitar, muitos jogar, aleluia, as pérolas e chiqueiro de porco. Se não vai seguir, se não vai caminhar, se não vai mudar, se não vai ser restaurado. Tem até oportunidade, mas não quer. Aí Jesus está dizendo, se você seguir meu direcionamento, a sua rede nunca vai estar vazia, ainda que seja um peixe, mas vai ter alimento. Mas vai ter vida. Jesus começa a ministrar e a palavra começa a fazer efeito daqueles homens que estavam ouvindo e recebendo de Jesus. Até então era só um local para ministrar. Até então o barco era só uma forma de púlpito. Mas passou a ser uma navegação. Porque quando a palavra ela faz efeito, minha irmã, a gente começa a viajar. Quando a palavra ela faz efeito, que ela vem do trono de Deus, que ela vem com o direcionamento de Deus, a gente começa a caminhar. A gente não quer ficar parada, a gente não quer ficar calada, a gente quer começar a glorificar, a gente quer começar a deixar. A gente já quer caminhar, a gente já quer glorificar, a gente também já quer ensinar, a gente já quer aprender, a gente já quer frutificar, a gente já quer esperar. Quem recebe de Jesus é assim. Não quer ficar parado. Pode prestar atenção. Quem aceita Jesus hoje amanhã já quer louvar, já quer orar, já quer. Já quer, não quer ficar parado. Mas não, Jesus, eu quero fazer tua obra também. Porque esse é o prazer. Esse é o gozo de seguir Jesus. Nem é receber. É muito mais fazer do que receber dele. A palavra de Deus diz que Jesus dá uma ordem. Vocês já estiveram no raso. Vocês já aprenderam no raso. O raso eu sei que traz instabilidade. Eu sei que o barco vai ficar estável. Eu sei que o barco não vai ter turbulência. Eu sei que o barco não vai ficar instável. Eu sei que o barco nas margens vai estar seguro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus adentra, que ele entrega e a palavra começa a fazer efeito dentro de você, quem não quer deixar o barco parado não é só você, é Jesus também. Ele quer que você se aprofunde. Ele quer que você siga. Ele quer que você vá.
Ele quer que você seja direcionado. Jesus, ele não tem prazer só em receber. Jesus tem prazer em enviar. E diz, eu vou transformar, mas eu também vou enviar. Eu vos enviarei. Então, a palavra do Senhor diz que Jesus dá uma ordem. Bora pro fundo do mar? Bora botar esse barco para andar? Bora trazer movimento que está parado? Bora começar uma rota nova? Ah, não, Jesus! Essa rota aí agora vai apertar um pouco. Essa rota aí eu já trilhei. Essa rota aí eu já naveguei. O que é, Jesus? Nessa igreja eu já frequentei. Nessa igreja eu já preguei. Nessa igreja eu já louvei. Ih, ainda nada não. Não aconteceu nada. Jesus está dizendo porque foi do seu jeito. Porque você primeiro, antes de fazer, você precisa sentar para ouvir. A palavra do Senhor vai enfatizar que Jesus aprendeu 30 anos. Se preparou 30 anos para ter um ministério de 3. Não estou querendo dizer que você precise passar 30 anos lendo as Escrituras, porque quando Jesus quer fazer, o próprio irmão Glauber disse aqui, Pedro era um analfabeto, mas Jesus entregou a palavra, porque quando Jesus direciona e entrega, está feito, acabou. Até o analfabeto começa a ler, começa a ter visão, começa a ter clareza, começa sai mais do que um doutor da lei. E a palavra do Senhor diz que Jesus dá o direcionamento e aqueles homens já se encontram. Já em alto mar, já se encontra numa distância, já se encontra numa profundidade maior. O barco já não está mais no raso para colocar o pé no chão. O barco já está em alto mar, não dá para você sair dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem gente aqui que ainda não vivenciou, presta atenção, a profundidade de Jesus. E vai passar a vida toda no raso. Vai passar a vida toda na mesma coisa. Vai passar a vida toda na mesmice de ministério, de chamado. Sabe por quê? Porque tem se apegado à multidão. Eu preciso dizer. Não tem saído das margens porque tem se apegado à multidão. Aí Jesus está dizendo para o que eu quero. Ei, Pedro, não é hoje. O agora é só eu e você. O agora é experiências para ti. O agora é fortalecimento de fé para a tua vida. O agora, Pedro, eu estou instruindo você. O agora, Pedro, eu estou fortalecendo você. Eu estou edificando você. Eu estou sarando você. Eu estou tratando você. O agora é com você. Aí muitas vezes Jesus vai apartar de pessoas que a gente conhece. Muitas vezes Jesus vai nos apartar de multidões que não agrega, só sufoca. Muitas vezes Jesus para nos levar, presta atenção, para o mar alto, para o profundo. Jesus para nos tirar do raso, o pau vai quebrar. Muitas vezes, aleluia, a gente vai querer botar a pé em terra firme, a gente não vai encontrar. Eu não sei porque é que eu estou passando isso. Jesus está dizendo, porque enquanto você não compreender que em alto mar, no profundo, só é eu e você está esperando quem? Jesus manda dizer, está esperando quem? Está esperando o quê? Ah, mas não me ajudou. Está lá no raso. Você quer voltar para lá? Ah, mas não anda mais comigo que está lá no raso. Você quer fazer parte daqueles que nunca vão mergulhar, ser submergido, porque a água não sai do calcanhar? Ei, filha. Ei, filho. Para algo grande, para profundidade, para coisas sérias que Jesus vai confiar. Não é nada mais, nada menos que a sua igreja, não. Jesus confiou na mão de quem? De quem ele estava a ensinar. De quem ele estava no profundo. De quem estava tendo experiências que gente que está no raso nunca vai ter. Aquilo que Jesus confiou a você. Mas você precisa compreender que o local que você está, a posição que você está, no barco que você está, pode não ter muita gente, mas Jesus está com você. Se tu não parou, se tu não naufragou, se tu não caiu, se tu não fracassou, se tu não desistiu, se tu não entregou as redes, se tu não abandonou o barco, abandonou o reino, abandonou tudo, é porque Jesus está no barco com você.
Porque se Jesus não tivesse entrado num barco, quem tinha saído dele era Pedro. Você entende por que você ainda está no barco? Você entende ainda porque sem peixe você está seguindo? Você entende ainda porque rei dobrada, lavada, aleluia, está guardada, mas está dentro do barco com você. Está junto com você, está na roda com você, está no espaço com você. Porque não foi você que saiu, foi Jesus que entrou. Ei, se Jesus não chega, essa história tem acabado lá atrás. Se Jesus não chega, não tinha rota mais. Então pare de ser besta, como diz o cearense. Pare de ser besta. Pare de ser besta, filha. Que nesse barco, sem peixe, mas Jesus está nele, Jesus está no barco. Não foi tu que saiu da rota, foi Jesus que entrou para direcionar ela. Aí em alto mar, Jesus diz assim, ó, Pedro, eu já te tirei de pessoas que não influenciavam. Eu já te afastei, aleluia, de rasos que nunca ia fazer você saber quem eu sou, para você poder confiar e ser direcionado. Eu estou tirando a instabilidade, a sua estabilidade. Eu estou tirando para você entender que ainda que o barco balance, eu estou dentro dele, não vai afundar. Você entende? Que até as provas que você passa é para você confiar. Que até as provas, os processos que você está passando. Irmã, você não sabe do que eu estou vivendo. Sei não, mas Jesus está aí no barco dizendo para você, confia nele. Porque se ele mandou você adentrar, se ele mandou você se afastar das margens, das pessoas que estavam, é porque Jesus sabe a rota que vai lhe entregar. Jesus sabe que quando você voltar, você volta diferente. Quando você volta fortalecido, você volta edificado, porque toda pessoa que sai de vale, ele sai mais forte, ele sai com mais título, ele sai com mais vitória. Toda pessoa que sai de deserto, ele sai mais fortalecido, por mais que diga assim, tá um pouquinho acabado aqui, um pouquinho acabado ali. Jesus está dizendo, mas está vivo, está de pé. Ei! Pós-deserto tem manancial, meu irmão. Eu nunca vi aquele que passa o processo com Jesus. Que Jesus não venha entregar algo grande nas mãos dele. Se não for financeiramente, é ministerialmente. Se não for ministerialmente, é emocionalmente. Se não for emocionalmente, é familiar. Se não for familiar, é na área da saúde. Se não for na área da saúde, é psicológico. Jesus sempre está trazendo modificação para a vida de alguém. Sempre pós batalhas desertas, você pode ver. Toda guerra você já diz logo, tem algo bom para vir. É porque a gente foca tanto na guerra, a gente foca tanto na instabilidade, que a gente não consegue ver o que está por vir. A palavra do Senhor diz que Jesus dá um direcionamento. E depois de Pedro ouvir a palavra, Pedro já confia de uma tal forma que Pedro segue o comando, mesmo querendo ensinar Jesus. Jesus, essa rota eu trilhei, essa rota eu já trabalhei, eu já lancei rede, veio só mato, só galho, só o que não prestava. Aí Jesus está dizendo, mas ela está o quê? Suja? E Pedro está dizendo, não, está limpa, ela estava guardada, dobrada. Porque esse é o segredo do crente. Pega isso aqui para a tua vida, nunca deixe as redes sujas. Nunca deixe sujarem suas redes. Nunca deixe, aleluia, rasgarem suas redes. Nunca deixe tomarem suas redes. Nunca deixe dizer que elas não lhe pertencem. Nunca deixe dizer que você é um pescador frustrado. Nunca deixe. Eu sei quem me entregou, eu sei quem me confiou. E se quem me confiou, aleluia, me entregou nas minhas mãos, eu vou obedecer. Eu vou carregar comigo. Eu vou guardar. E só quando ele mandar. Jesus dá um direcionamento. Não é desse lado, é desse outro. Porque aquilo que é seu já está guardado. Ei, aquilo que é seu, com direcionamento de Jesus está guardado. Pode ter barco de pesca do lado, pode ter pescador em alto mar, pode ter o que for. O mar é grande, mas o peixe é seu. O mar é grande, mas está guardado. O mar é grande, mas está lá naquela localidade. A fonte de H estava nessa principalmente de gente ali. Principalmente bandido, gente que era experiente, gente que estava ali. Mas a fonte estava guardada para ela. Que nem ela viu, estava do lado e nem ela viu. Estava tão bem escondida que nem H viu a fonte que era guardada para ela.
Da mesma forma, é os peixes para você. Eu não sei quem foi na sua frente. Eu não sei quem está do lado do barco, só olhando, só prestando atenção. Deixa eu ver esse movimento. Se o peixe não estiver lá, vai estar por aqui. Quem tem gente que é assim, está no barco, do lado do barco vizinho, está olhando a movimentação, está vendo se vai dar certo para poder fazer, sabe o quê? Eu vou pegar na frente dele, que eu tenho jeito também. Ih! Dá certo, não. Dá certo, não, meu irmão. Pode passar o tempo que for. Pode passar a noite que for. Pode vir a frustração que for. Pode vir o desânimo que for. Pode vir as voltas que for. As reclamações que for. Pode vir o cansaço que for. Mas se Jesus disser, vá, que eu vou te dar, pode ir, que você vai receber. O peixe estava lá. Conforme Jesus mandou. Aí a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele dá o direcionamento, que Pedro lança as redes, presta atenção nisso aqui. Quando Jesus lhe dá a palavra, Jesus já sabe as vidas que vai encontrar. Jesus já sabia que hoje você ia estar aqui. Jesus já sabia que você ia adentrar. Jesus já sabia que você ia ficar até o fim. Jesus já sabia que você ia se alimentar. Jesus já sabia tudo, porque ele é o dono do tempo. Ele anda nos 3 tempos, passado, presente e futuro. Jesus sabe das frustrações que você se encontra. Jesus sabe das decepções que você já tem tido. Jesus sabe das voltas que você já percorreu. Jesus sabe das redes que já foram sujas. Jesus sabe das redes que já quiseram tomar de você. Jesus sabe das redes que já tentaram sujar. Porque às vezes é a gente que suja a rede, às vezes é alguém que vem para sujar ela, de propósito. Aí Jesus está dizendo, ei, filho, hoje eu tive um encontro particular com você no profundo. Hoje aqui é no tutano, hoje aqui é no profundo que eu quero falar com você, que eu quero direcionar você. Não se entristeça, não fique cabisbaixa, não fique decepcionada, não fique depressiva, não fique desanimada, não queira largar a rede, não queira largar o barco, só porque teve uma pescaria frustrada, ou talvez porque a sua caminhada toda foi feita por você. Jesus me trouxe aqui para te dizer, se eu entrar no barco como hoje eu entrei, está falando para você, está dizendo contigo, está falando contigo, está direcionando você. Quando você obedecer, da forma que ele lhe mandar, os peixes estão esperando você. O chamado está esperando você, o ministério está esperando você, o carro está esperando você, tudo está esperando você. Foi feito para você. O mar é grande, mas os peixes é seu. Jesus disse, nesse aqui ninguém toca, que é do meu filho aqui, ó. Pode tentar usurpar a cadeira, pode tentar usurpar título, pode tentar fazer o que for. Jesus está dizendo, os peixes estão guardados. Se vier para um lado, eu digo para a direita. Se vier para a esquerda, eu digo, vai para a direita de novo. Mas pegar peixe do meu filho não pega. Pegar peixe da minha filha não pega. Pedro obedece, conforme Jesus mandou. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele lança as redes, eu acho interessante que com Jesus não tem dúvida. Não tem dúvida. Com Jesus não tem dúvida. Pedro não lança uma vez para tentar a sorte. Pedro não lança 2 vezes. E eu acredito que Pedro passou a noite desgraçada. Lança 1, lança 2, lança 3, lança 4, lança 5. A ponto para dizer, eu pesquei a noite todinha. Como é que se pesca se você não tem nada? Você lançou, puxou, não veio. Você lançou, puxou, não veio. Você lançou, puxou, não veio. E só mata, só galho, só coisa ruim, só o que não presta. E só trabalho, porque para você puxar, você tem que limpar. Aí você vai ter que lançar de novo. Aí você puxa, aí você vai ter o trabalho de limpar. Para você jogar de novo. Com Jesus não tem dúvida, meu filho. Quando a porta é aberta para você, Jesus não deixa dúvida. Quando a posição do cargo é para você, Jesus não deixa dúvida. Quando a oportunidade é facultada, Jesus não deixa dúvida. Jesus nunca vai deixar dúvida naquilo que ele lhe entrega, naquilo que ele lhe confia, naquilo que ele lhe direciona. Jesus nunca vai deixar dúvida para você. Jesus me trouxe aqui para dizer, antes, se estava com dúvida, eu estou dando certeza. Então, toma! Se estava com dúvida, Jesus me trouxe aqui para te dizer, eu confiei, foi a você. Receba. Por que está duvidando? Lance, faça. Pedro lança, como Jesus ordenou. Aí a palavra do Senhor vai dizer que a rede enche de uma tal proporção
que a imaturidade do chamado nos faz não só colocar as redes em risco, mas a embarcação também. Porque às vezes a gente não vai estar acostumado, nem acostumada a pescarias tão grandes. Entenda por que às vezes, se vier um peixe na sua rede, você glorifica o nome do Senhor. Porque se nós não tivermos maturidade e experiências de conduzir redes com grandes pescarias, preste bem atenção que a gente não vai só colocar os peixes, a rede e o barco em risco, mas vamos nos colocar também. A palavra do Senhor diz que a rede veio com tantos peixes, de tal maneira que o barco quase afundava, ia a pique, afundava. Que a embarcação se desestabilizava. Porque sempre quando nós estivermos fazendo a vontade de Jesus, sempre quando quando o peixe estiver dentro da rede, sempre quando a gente estiver fazendo o direcionamento dele, aquilo que ele confiou, pode ter certeza que muitas vezes a nossa embarcação, aleluia, vai ficar em risco. A nossa embarcação vai querer naufragar, a nossa embarcação vai querer nos colocar medo, a nossa embarcação vai nos querer fazer parar. Só que Jesus, ele sabe da nossa imaturidade, ele sabe tanto que ele não sai do lado. Vai ter pescaria que vai ser só você, o mar, a rede e o peixe. Que Jesus vai dizer assim, eu confio tanto no meu filho que eu não preciso mais adentrar. Eu sei que se eu mandar, só com direcionamento, ele vai chegar, ele vai pegar, ele vai resgatar, ele vai trazer. Mas Jesus sabe tanto da nossa inexperiência de estar na profundidade, de não termos noção que em alto mar é profundo, que com a rede cheia, a ponto dela se romper, ela se rompia a ponto dos peixes se perder, se ir. O barco ficou instável, começou a balançar. A palavra do Senhor diz que Pedro, ele começa a olhar para os lados. Eu tiro isso aqui como um aprendizado para a minha vida. Jesus poderia resolver sim ou não? Poderia. Se Jesus estava no barco, eu aprendo que eu não preciso de instrução de mais ninguém, nem de fazer do meu jeito. Mas eu sempre costumo falar que Pedro sempre está querendo ensinar Jesus. Quer ensinar de uma tal forma que Pedro não pede o direcionamento na rede cheia. Pedro até recebe o direcionamento de lançar, mas de como trazer de volta, Pedro não pede. Por isso que, às vezes, nós pedimos o direcionamento para lançar, mas se nós não tivermos compreensão daquilo que nós vamos pegar, daquilo que nós vamos resgatar, nós não só colocamos a pescaria a perder, o peixe a perder, mas como também colocamos a ferramenta e o barco e nós. Então, nós temos que sempre estar abaixo de um direcionamento dele, tanto para pescar como para receber. Pedro, ele faz por livre e espontânea vontade chamar o barco que Jesus não entrou. Chamar o barco que Jesus não mandou. E tem gente que até vai chegar, presta atenção. Quando tu pedir ajuda, quando tu pedir socorro, quando tu chamar a atenção, quando tu dizer, eu tenho peixe. Com barco vazio, com rede seca, não chega não. Mas se seu barco tiver peixe, pode ter certeza que vem a multidão. Eu aprendi com isso aqui, eu achei que, meu Deus, ó, que top. Os caras entenderam a visão de longe. Não, foi o peixe, meu irmão. Foi nem Jesus, não foi nem Pedro, não foi nem a rede, nem foi nem o barco, foi porque viu peixe. Porque assim, nas suas maiores colheitas sempre vai aparecer gente que viu tu em alto mar, que viu tu quase naufragando, que viu tu
no início da caminhada, mas quando você tiver com as redes, você pode ter certeza que vai chegar gente do início da tua história, que não te ajudou, que não te incentivou, que não fez por merecer, que não fez por você, que não quis Jesus, que não aceitou teu ministério, que não aceitou teu chamado, que não aceitou o direcionamento, mas vai querer colher. É a palavra. Porque a nossa falta de experiência, muitas vezes queremos trazer quem está nas margens para perto, para quem está no fundo. Não comporta. Presta atenção, não comporta. A tendência é quem está nas margens, chegar no profundo, ele não tem experiência, vai querer te levar. Ei, não volta para lugares que Jesus já precisou te tirar. Não volta! Não volta, é direcionamento de Deus. Não volta, porque viu que eram os peixes. Porque viu que lucrava. Porque viu que você não morreu. Porque viu que o direcionamento está na sua mão, está entregue a você. Às vezes nem dá credibilidade a Jesus. Está só olhando. Deixa eu ver se Pedro vai colher. É dessa forma. Sempre pessoas que estão no raso vai nos querer levar de volta para ele. Pessoas que não conseguem ultrapassar uma fase. Ele nunca vai querer que você ultrapasse dele. Passe dele, avance mais do que ele. Ele vai querer fazer o quê? Vem pra cá, besta, eu vou ajudar você. Ei! Com a rede cheia de peixe tem tanta gente para comer. Com a rede cheia de peixe tem tanta gente para ajudar. Com a rede cheia de peixe, ó, tem tanta gente para poder dizer, eu pego de um lado, eu pego do outro, eu pego aqui, eu pego acolá. Tem tanta gente, mas Jesus está dizendo, eu estou deixando você criar experiência, eu estou deixando você fazer do seu jeito para você entender que quando chegar nas margens, eles vão te abandonar. O povo não queria saber de Pedro. Só quem segue Jesus é quem? Os 3 que estavam no barco. Ei! Jesus sabe. Sabe por que Jesus não adentrou no outro barco? Porque Jesus sabe o interesse que tinha. Jesus sabe o interesse de pessoas que estavam do teu lado, que ele precisou tirar. Jesus sabe o caráter, Jesus sabe o coração, Jesus sabe a ruindade, Jesus sabe tudo. O interesse, Jesus sabe a ganância, Jesus sabe tudo. Jesus sabe tanto tudo que Jesus está dizendo assim, mais uma vez eu vou te dar oportunidade. Você não está querendo trazer para o profundo quem eu deixei lá? Você não está querendo trazer para a colheita quem eu deixei lá, quem não merece nem uma piaba, porque quem está na massa é uma piaba. Quem está na massa, ele vai dar uma piaba. Aí Jesus está dizendo, eu vou deixar. Não me pediu direcionamento, não me perguntou, eu também não vou falar. Faz do teu jeito, Pedro. Mas quando chegar nas margens, tu novamente vai ver e se decepcionar. Porque aqueles que foram até você, porque você pediu, porque viu um barco cheio de peixe, porque viu as redes cheias de peixe, deixa eu te dizer, era só interesse daquilo que iria lucrar. Jesus está dizendo para mim e para você, não permita que pessoas que não apostaram na sua caminhada, não permita que pessoas que não caminharam com você, não permita que pessoas que não sofreram o vento, não passaram o vento que você passou para estar em alto mar, não permita que as pessoas que não passaram as ondas que você passou estejam em alto mar, não permita que as pessoas colham dos seus peixes, colham das suas redes, aleluia, que não passou pela instabilidade que você precisou passar, talvez que vai lá nas margens dizendo, deixa eu ver se afunda, deixa eu ver se vai naufragar, deixa eu ver se vai desistir, deixa eu ver se vai retornar, deixa eu ver se vai voltar de rede vazia, da mesma forma eu não vou deixar voltar, eu vou frustrar quem estava olhando para você, eu vou frustrar todo aquele que estava nas margens do mar da Galileia, do mar, aleluia, de Tiberiades, aleluia, do mar da Galileia. Eu vou permitir ser frustrado. Eu vou permitir ser frustrado. Quando houver as redes que eu vou lhe entregar. E aqui eu quero finalizar essa pregação dizendo, se causa briga, se causa confusão até no repartir, porque quando os barcos voltam, diz que era peixe para tudo quanto era lado. A Bíblia que fala, a palavra que fala. Que o povo começou a dividir os peixes. Não era mais nem só o barco, só o povo todo distribua. Jesus não vai deixar nem você ficar. Nem você que colheu, Jesus vai deixar ficar. Sabe por quê? Porque se pessoas que não te ajudaram,
Se pessoas que não enfrentaram com você as tempestades, os ventos, as marés altas, os altos mares, profundidades, estão recebendo, Jesus não vai deixar você colher, comer. Não. Você pode ver, tudo que Jesus dá é diferenciado. Tudo que Jesus entrega é diferenciado para aqueles que suportaram profundidade com ele. Não se apegue. Não se apegue ao barco, às redes. Não se apegue aos peixes. Porque se Jesus está com você, andando com você, a pescaria é questão de tempo. Ele promover. Tem pescaria para você. Ei, o peixe que você encontrar vai ser diferenciado. O mar que você adentrar será diferenciado, filho. Não vai mais se perder. Não vão mais tomar de você. Jesus, ele não quer só fazer uma vez. Ele quer te dar experiências para você fazer muito, muito e muito mais. Então, saia do raso. Deixa a multidão que está lá. Tem multidão que muitas vezes vai querer paralisar você. Tem multidão que às vezes vai sufocar você. Jesus não quer isso para a tua vida. Não quer. Jesus quer te dar experiências para você aprender. Que caminhar com ele, muitas vezes a gente vai estar nas margens, cheio de gente. Porque no profundo é contado as pessoas que vão entrar com você. No profundo, às vezes, vai estar só o Tiago e o João. Ei, Pedro, pro profundo, para alto mar, muitas vezes só vai estar com você, Tiago e João. Mas vai ser suficiente. Não traga para perto. Ei, a embarcação estava lá, Jesus não mandou chamar. Não traga para perto, porque às vezes Jesus vai deixar proporcionar na sua vida para ver até onde você vai. Até onde você vai obedecer. A ordem foi lança. Ele não mandou você tirar. A ordem foi lança. Ele não autorizou. Quando a gente faz o que Jesus não manda, a gente não só traz para perto pessoas que eram para estar lá no raso, como a gente coloca a navegação, o barco e a rede em risca. Obedeça somente o que ele mandar. Se ele mandar você lançar, só tire quando ele autorizar. Os peixes que é seu vai ficar. Jesus nunca vai promover nada na sua vida que não seja para você ficar. Alguma coisa dessa pescaria você vai aprender, mas eu preciso lhe dizer que essa foi só para ele poder lhe ensinar. Talvez você não colheu até aqui, eu sei. Talvez você está frustrado até aqui, eu também sei. Talvez você está dizendo, irmã Neila, eu só tive prejuízo. A rede eu preciso fazer uns consertos, eu preciso parar um tempo. Porque eu preciso consertar elas, eu preciso lavar. Irmã Neila, eu ainda nem lavei ela da primeira pescaria que eu fui sozinha sem Jesus. Jesus está dizendo para você hoje. Tudo foi aprendizado para na próxima, aleluia, não se perder o peixe. Não romper as redes e você colher aquilo que você vai ficar. Aquilo que Jesus te dá é seu, é para te fortalecer, é para frutificar na tua vida. Ei, não vai precisar mais de embarcação não, porque você já aprendeu que pessoas que estão no raso precisam deixar lá. Deixa no raso, porque se não está no profundo, é porque nunca quis seguir Jesus, é porque nunca quis conhecer de Jesus, é porque nunca quis viver o sobrenatural dele. Deixa lá. Deixa lá. Volte. Não mais frustrado, mas com esse aprendizado de que Jesus, quando ele está no barco, aleluia, ele tem o direcionamento de não só você pescar, mas de você colher também. Não vai se perder nada na próxima pescaria que Jesus já tem para você. Tu crê? Se tiver alguém aqui que se encontra já com muitas rotas. E eu sei que tem, porque Jesus, ele não manda uma palavra que ele não tem um direcionamento. Deixa eu falar com você, filha, para você entender que é Jesus que está falando contigo. Você já caminhou demais até aqui. Você já lançou as redes e você até limpou. Mas essas redes estão guardadas. Eu não sei em que porão do seu barco essas
vossas redes está guardada. Mas Jesus está dizendo, eu não deixei você lançar fora. Eu não deixei você sair do barco. Sabe por quê, filho? Porque aquilo que eu confio, eu sei que uma hora você vai colocar em prática com o meu direcionamento. Eu sei que as frustrações que você teve até aqui foi porque você quis fazer da sua forma, do seu jeito. Foi porque você quis para alto mar sem instrução, sem aquele que pode te dar fôlego, sem aquele que pode, aleluia, assegurar que o teu barco, ainda que esteja instável, ele não naufraga.